abraçados e se sintam bem acolhidos aqui na nossa casa. E também rogamos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe a todos. Muito obrigada. Nos abençoe e que possamos levar as sementes desta reflexão que hoje nós vamos trazer. O nosso tema, então, é as dificuldades da vida. O que te falta? Está dentro deste livro. Não sei como é que fica ali, dá para ver? Tá. Depois ele vai aparecer. O que te falta? O que te falta? Eu não quero perguntar para ti, para você, que está te faltando. Não, é o que te falta, sim, para nós. O que me falta para mim vencer as minhas dificuldades? Porque as dificuldades são muitas e nós as vemos de diversas formas, as temos, as sentimos. E é isso que nós vamos ver hoje, como podemos nos ajudar a vencer essas dificuldades terrenas, que não são poucas. Então, aqui eu trouxe duas expressões, assim, como muitas vezes nós estamos também absortos, né? Preocupados, com tantas dificuldades a resolver. Então, este livro, como eu disse, ele não é uma psicografia. Esse autor, Alessandro Viana Vieira de Paula, ele estudou e se baseou em obras da benfeitora Amélia Rodrigues, psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco, também ainda permeadas por trechos ditados pelo benfeitor espiritual Camilo, através do médium Raul Teixeira. Então, é um livro de estudo, o qual ele mesclou assuntos de outras obras espíritas. Este capítulo, então, ele inicia com essa mensagem de Camilo. Eu não coloquei aqui, mas é do Espírito Camilo. A necessidade, olha, gente, é tão profundo isso aqui, eu peço assim, que todos prestemos bastante atenção. A necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos, a fim de que consigas alcançar a faixa de vibração dos egrégios emissários do Cristo, que te falarão de equilíbrio e de soluções fora dos padrões do mundanismo vigente. Quantas vezes nos aparece um problema, uma dificuldade, estava tudo bem, de repente chega aquela dificuldade na nossa vida e nós nos desesperamos, nos desequilibramos e ficamos enlouquecidos, e a nossa família também, porque cada um tem os seus problemas. Então, o que o Camilo está dizendo? Mantenha, desenvolve a calma. Te mantém calmo, busca serenidade, para que tu possas ouvir, perceber, sentir a presença dos amigos, dos emissários do Cristo, até inspirar soluções para aquele problema. Porque nós estamos presos nos padrões do mundo vigente. Então, surgiu um problema, eu tenho que resolver aquele problema assim. Mas nem sempre precisa ser de uma forma que nós estamos habituados nesse mundo. Sentir, manter a serenidade para captar, para perceber a presença desses amigos queridos que vão nos trazer soluções diferentes que muitas vezes nós nem pensamos, nem está na nossa mente uma sugestão igual. E assim, então, o que acontece nessas
nesses acontecimentos, nós vimos no livro Quando a Primavera Voltar, psicografado por Divaldo, pelo espírito também da Amélia Rodrigues. Então, ela diz assim, Jesus sempre foi visitado pela multidão. Que multidão é essa? Multidão dos problemas que cada um que visitava, que chegava em Jesus trazia. Eram seus problemas espirituais, eram seus problemas de saúde, se eram problemas familiares, sociais, toda forma de problemas, saúde do corpo. Muitas vezes saúde da alma não buscavam, porque a parte material era mais sensível para o homem, né, da época, como é para nós ainda, né? Quando nós adoecemos é que acende uma luzinha e que nós vamos buscar algo mais, né? Mas quando está tudo bem na nossa vida, nem sempre nós lembramos daquele que tudo pode, tudo sabe, né? Então, assim foi Jesus na sua caminhada, trabalhando por aquelas, atendendo aquelas pessoas necessitadas, porque ele disse diversas vezes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os necessitados. E assim, a cada lugar que ele caminhava, em Cafarnaum, na Galileia, ele era sempre uma multidão à sua volta, buscando e querendo uma cura, querendo um atendimento. E assim, então, nessa tarde, ele chega e ele já havia combinado com seus apóstolos que iriam, nesse final de dia, para a Decápole, que atravessava o mar da Galileia, para atender, porque ele sabia que havia muitos esperando por ele no outro lado. A Decápole eram algumas cidades culturais e comerciais gregas, e que também tinha muitos moradores, muitas cidades às margens do Rio Jordão e às margens do próprio Mar da Galileia, que esse mar não deixava de ser, era uma lagoa, como o nosso Rio Guaíba, que a gente chama de rio e é um lago. O Mar da Galileia era um lago também, mas ele era tão impetuoso assim e eles consideravam como um mar. Jesus, então, chega para Pedro, né, para Simão Pedro, e pergunta, está tudo pronto para a travessia? E o Simão Pedro diz, era mês de outubro, nos relata a Amélia Rodrigues, né, que era mês de outubro, e esse período do ano aconteciam tempestades impetuosas, de repente se armava uma tempestade no mar e muitos sofriam, naufragavam devido a essas tempestades. E o Simão chega e diz para Jesus, né, Rabi, é perigoso nós irmos, as tempestades estão presentes, a qualquer hora pode surgir uma tempestade. E Jesus diz para ele, não temamos as coisas que provêm do nosso Pai. Vamos seguir, vamos embora, vamos sem medo, vamos seguir. Está tudo pronto? Tá, o barco está pronto, subiram. Eu tenho aqui um vídeo que nós vamos ver no final, que é sobre Jesus acalma a tempestade. Não conseguimos passar aqui nessa sequência, mas eu vou relatar rapidamente e no final nós vamos vê-lo. Esta viagem, então, segue, o pessoal sobe no barco, né, e vai aquele barco, mar afora, numa calmaria. De repente, o céu começa a se fechar e os ventos, e o barco é jogado, e alguns apóstolos caem e sobem, até que e Jesus, muito cansado, esqueci dessa parte,
muito cansado que estava, né? Passou o dia trabalhando, curando, entrou no barco e se deitou e dormiu, adormeceu. E eles naquela tempestade louca e Jesus dormindo. Até que um apóstolo chega e diz para ele: Jesus, não te importa que pereçamos? Aí Jesus, já molhado, porque as águas do mar invadiam o barco, levanta, olha e diz para os ventos: acalmai-vos, aquietai-vos, diz para o mar também. E tudo vai silenciando e o barco segue. E Jesus olha para eles e diz assim: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Olha para eles, volta lá para o cantinho dele e deita de novo. E eles todos se levantam. Meu Deus, que homem é esse que até o mar e os ventos ele acalma? E no Evangelho de Mateus, ele explica que toda a natureza ela é dirigida por equipes de espíritos. Os ventos, os mares, as tempestades, são equipes de espíritos que estão orientando e comandando segundo a vontade de Deus. E Jesus sabe que são os trabalhadores dele que estão ali. Ele se levanta e dá ordem, porque ele tem poder moral, ele tem poder como filho, como vindo do próprio Pai, para fazer essa tarefa. Então, ele ordena e os trabalhadores dele acalmam. E aí a pergunta: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Porque o que nos falta, meus irmãos, nas horas difíceis da nossa caminhada? No momento que as dificuldades surgem na nossa vida. E ela compara, então, essa tempestade repentina no mar como as tempestades na nossa vida. Quando às vezes está tudo calmo, tranquilo, e nós perdemos um ente querido, perdemos um emprego, alguém que nos calunia, alguém que nos trai, e aí parece que a casa cai. Aonde está a nossa fé naquele que nos criou? E em Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos orientando e nos auxiliando. Então, é isso que ele quer nos fazer despertar. Nós temos que acordar para as verdades de Deus. Nós temos que buscar esta fé em nós. Mas não fazer de conta que eu tenho fé, porque na hora da dificuldade, a minha fé... Deus me abandonou. Então, esse é o vídeo, mas ele não passa aqui. Então, o que te falta? Essa é a pergunta. Primeiramente, falta Jesus no barco da tua vida, da nossa vida. Falta refletir sobre a ação de Jesus frente às dificuldades. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Isso nós temos que nos perguntar quando surgir. Na hora das dificuldades, nós nos acuamos, nós nos rendemos àquilo, ou revoltamos, ou achamos que Deus não está conosco. Deus nos abandonou, mas quem é que abandona quem? Quando está tudo bem, nós não lembramos nem de uma oração. E quando a dor aperta, daí eu estou abandonada. Aí Deus não... eu faço tanta coisa boa, eu até faço palestra na casa espírita, e de repente, como é que vai me acontecer isso? Deus não tá dando valor para aquilo que eu faço. Eu quero valorização sempre, né? Eu quero achar que eu posso julgar os atos desse que é o nosso companheiro de todas as horas, Jesus.
Falta fé em Deus, como Jesus falava. Falta a fé nele mesmo, no próprio Jesus. Nunca estamos abandonados ou somos abandonados. Nós é que nos afastamos, preocupados com as dificuldades da vida e principalmente com as dificuldades materiais. Esta é a nossa maior preocupação. Me falta isso, me falta aquilo, me falta dinheiro para comprar tal coisa. E aí, e o nosso lado espiritual, como é que está? Quantas vezes eu oro na hora do almoço? Quantas vezes eu convido a minha família para juntos fazermos uma oração? Ou oro de noite com os meus filhos na hora de dormir? Ou eu faço a minha oração quando levanto, para agradecer, para me entregar a Deus aquele dia? A gente é muito descansado. Enquanto a vida está boa, nós esquecemos. Então, falta isso, a meditação, a oração, porque é assim que nós mantemos essa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, porque é a oração que nos fortalece, a oração que nos dá força, dá esse ânimo, dá essa, deixa de lado essa timidez para nos impulsionar para frente, para saber, para entender, ter essa resiliência, né? Não, hoje não está bom, mas amanhã vai estar melhor, porque Deus está comigo, porque isso é uma experiência que eu preciso passar. E assim nós vamos. Mas o que mais falta, então? Será que é só isso? Eu ter fé, eu fazer oração? Mas falta ainda conhecer. Porque se eu nunca ouvi falar de religião ou de religiosidade, se eu não conheço nada, eu também é uma dificuldade que eu vou ter para me conhecer, para entender sobre as leis de Deus, sobre que Deus não castiga, porque Ele é Pai, Ele nos ajuda, Ele nos ensina. Então, eu preciso conhecer, eu preciso buscar o conhecimento, estudar, ler um pouco, ler o Evangelho, ter um pouco mais de cuidados com aquilo que é importante para o meu espírito. E conhecer-me, conhecer-se, como eu sou, como eu ajo, quais as minhas dificuldades. Quando alguma coisa me acontece, quando alguém me diz uma palavra desagradável, eu já saio com 2, 3 atrás. Eu tenho paciência, eu tenho indulgência, como nos falou o Evangelho hoje. Eu consigo compreender aquele irmão que age diferente de mim, porque ele é diferente. Cada um é um, nós somos únicos. Cada um pensa e age da maneira como entende que é verdade, que é a verdade. Então, nós precisamos nos conhecer, nos analisar, observar, estabelecer o que mais convém para nós. O que convém para mim? É eu ser irritadiça ou eu procurar manter a minha calma, como diz lá a mensagem de Camilo? Tenha calma em volta dos teus passos, porque quando eu consigo controlar as minhas dificuldades, eu consigo manter o meu ambiente também mais confortável, transformando maus hábitos e tendências negativas em atitudes mais virtuosas, fazendo bem, procurando fazer o bem, me reformando intimamente para que eu possa ser melhor. O homem de bem é aquele que procura ser melhor a cada dia. É isso que eu preciso fazer, é esse o autoconhecimento. Evangelho no lar, quem faz? O que é esse evangelho no lar? É reunir a família, é procurar trazer as crianças para a volta da mesa, fazendo uma oração. Todos vão entender o Evangelho? Não, mas vão entender que aquele é um momento de oração. Falar de Jesus para as crianças.
As crianças entendem mais do que a gente pode imaginar. Mostra um quadro, olha esse Jesus, nosso amigo. É tão bom falar de Jesus, fazer uma oração com a família, com as crianças pequenas, porque quando eles crescerem naquele ambiente, eles vão sair para a rua, ou sempre que saírem para a escolinha, para a escola grande, para a faculdade, eles vão carregar dentro deles esta força que veio do lar, porque o lar é a primeira célula do mundo. Nós dizemos, o mundo não tem mais jeito, mas a minha casa tem jeito? O que eu faço dentro do meu lar? Será que eu estou agregando ou estou separando? Estou mandando os filhos para a rua ou estou dizendo para eles que vão ao mundo, mas que aqui, no lar, é o nosso porto seguro? É isso que nós precisamos, meus queridos, para vencer as dificuldades que nós temos na nossa vida. O Evangelho no lar permite uma maior e efetiva união, trazendo Jesus para o lar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é fonte de proteção, de paz, de harmonia familiar. Como é bom pensar nisso, ter essa certeza de que eu consigo manter esse contato com Ele. Nas minhas horas difíceis, elas não vão ser mais tão difíceis, porque eu sei que eu tenho o amparo e a proteção. A prática do bem e da caridade é essa prática do amor ao próximo. Eu estou bem, a minha família está bem, mas e a outra família? Eu oro pelos meus filhos, mas e os filhos dos outros? Então, eu tenho que estender a minha oração para toda a humanidade. Eu tenho que lembrar que os filhos que estão longe podem, outros filhos, né? Filhos de outras famílias, podem estar também com necessidades. Então, eu vou orando para toda a humanidade. Isso é a prática do amor ao próximo, além de ajudar sempre que eu puder ajudar aqueles que estão necessitados, ensinar as crianças também. Hoje vamos levar umas comprinhas lá para aquela vizinha, lá para aquele centro espírita, botar as crianças nessa tarefa. Isso é maravilhoso, isso é ensinar na prática o que Jesus fez aqui. Mas falta mais também, muito mais amor. Falta compreensão, falta perdão, como Jesus nos ensinou. Perdoar sempre, 490 vezes. É uma só, um erro só. 7 vezes 70, né? Como Jesus disse, 70 vezes 7. Mas só para um erro. Para o outro erro é mais 70 vezes 7. Então, é sempre perdoar, é buscar ter a alma livre, aberta, para que possamos ajudar esse mundo a ficar melhor. E diz então mais a Amélia, recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma e a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz adormecido sem que as nossas ações o despertem. Quer dizer, o que desperta o Cristo dentro no nosso ambiente? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu mostro, que eu sou realmente. São as ações, são o amor ao próximo. Isso desperta Jesus e acaba despertando a nós também, porque nós temos dormido demais, estamos muito inertes nas ocorrências da vida. E Jesus nos diz ainda, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, contudo animai-vos, eu venci o mundo. E Jesus está sempre assim na nossa vida. Temos como passar o vídeo? Então, essa foi a mensagem. Então, eu agradeço muito por
podermos estar aqui, que essas reflexões façam parte do nosso dia a dia. Eu achei tão bonito esse vídeo. Jesus acalma a tempestade. Obrigada. Já descrevi um pouquinho, né? Agora nós vamos só curtir. Não tem música, não tem som? Está sem som? Deixa eu ver aqui. Não. Bom, mas podemos ir bem. Não te importa que pereçamos, ele diz. Jesus levanta. Não deu para entender muito bem, né? Mas é. Então foi isso, meus amigos. Não ficou muito bem a imagem, mas tá bom. Encerrou. Deixa eu botar aqui. Isso, encerrou. Então, uma boa noite a todos.